Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Porque a atração, ela envolve muito jogo, né? Principalmente quem não tá atento às regras do jogo acaba sendo vítima do jogo, né? Então, qual que é a tua opinião sobre esses jogos em relacionamentos, como, por exemplo, se fazer de difícil, né? O jogar duro pra conseguir, sei lá, tem aquelas regras da pessoa não ligar pra outra no dia seguinte, ou sempre tem aquele joguinho. Mas quem não tá preparado pro jogo não consegue jogar esse jogo. Essa é uma visão, assim, quem vê isso como um jogo. Como esses jogos, eles têm algum lugar em um relacionamento saudável? Assim, ó. Eu costumo dizer que a pessoa que vê... perdão, eu virei, né? Mudei a posição, tem que mudar o microfone junto, doido. Eu costumo dizer que a pessoa que vê a sedução, se relacionar como um jogo, dificilmente ela vai conseguir se conectar de verdade. Por quê? Porque até a partir do momento que, vamos dizer assim, que ele parar de fazer aquele joguinho, muito provavelmente lá na frente, ele vai começar a meio que, assim, se sentir meio culpado porque mentiu no início, ou porque fez alguma artimanha e tal. Então, o que eu ensino é você interiorizar as habilidades, interiorizar o que fazer. Agora tá bom? Uhum. Interiorizar o que fazer, interiorizar as técnicas, para que elas se tornem parte de você, ser natural para você, e não você fazer com a intenção de jogo. Porque senão você sempre vai ficar meio superficial mesmo. Mas quando você entende que são habilidades pessoais, formas de você lidar com a vida, isso vai fazendo parte de você. Então não é só com a pessoa que tu tá afim. Desenvolva essas técnicas de uma forma que você vai se comportar assim, digamos que quase que com todo mundo. Faça parte de você. Por quê? Porque aí você vai realmente se conectar com pessoas, de verdade, pra não ficar só na superficialidade. Uhum. No caso Era nesse sentido que você perguntou? Pode perguntar de novo, tá? Talvez eu tenha fugido um pouco, não sei. Mas eu digo assim, às vezes falta autenticidade, falta aquela honestidade, assim. Eu, por exemplo, antes de entender que existia um jogo, e que eu não sabia jogar o jogo, eu tinha esse problema da perspectiva das coisas. Deixa eu formular aqui melhor. A autenticidade nesse momento de atração. Às vezes, eles não estão sendo autênticos. Às vezes, eles estão só jogando o jogo. Tá só fazendo aquela coisa que, no fundo, ele não faria de jeito nenhum. Isso que você quer dizer. Isso. Porque assim, ó, é igual vender. O problema, o meu, por exemplo, antes, é que eu era muito autêntico, enquanto as outras pessoas, elas estavam jogando porque é da natureza. Mulher, eu acho que ela joga muito mais naturalmente, porque não sei porquê, mas faz parte da natureza da mulher. Mas aí você tá vendo que já não é um jogo? Porque o jogo, quando a gente fala jogo, é porque é uma coisa superficial. É uma coisa que você tá usando com um objetivo e que não faz parte de você, como um instrumento, certo? Ou eu tô pensando diferente de você concorda? Sim. Tá. Então, quando você fala que a mulher ela joga naturalmente, é porque para ela não tem necessário um jogo consciente. Uhum. É inconsciente. Habilidades pessoais, você pode treinar elas ao ponto de ficar inconsciente, que foi o que eu falei anteriormente, sabe? Então, a pessoa que vê isso, tipo, eu não jogava e tal, é porque você não fazia de uma forma natural. Porque não fazia parte de você, mas a partir do momento que você desenvolve certas habilidades, você vai fazer com todo mundo. É muito sério isso, mas é igual vender. Vender, a partir do momento que você aprende a vender, o que é vender? Vender é uma sedução. É a mesma coisa. Uhum. Claro que você fala coisas diferentes para pessoas diferentes com uma intenção completamente diferente, mas é a mesma coisa. É você mostrar o seu valor e do porquê que isso é bom para a pessoa. E não empurrar para cima da pessoa que ela tem que comprar de você ou que ela tem que ficar com você. Não, você mostra para ela por que é bom para ela, por que é uma oportunidade para ela ficar com você. Na venda é a mesma coisa. E eu me sinto falsa por causa disso? Não, eu aprendi a valorizar o que eu faço, a me valorizar. Então, no relacionamento é a mesma coisa.
Mas como equilibrar a ideia de autenticidade. de atrair uma mulher sem recorrer a gatilhos mentais, a joguinhos, manipulação. Total. Por exemplo, não tem uma aula de gatilho mental no meu curso. E se tiver que ter, vai ter, tá? Não vejo problema nisso, não. A gente pode até observar alguns comportamentos humanos que é um gatilho mental. Você só pode aprender a fazer isso conscientemente. Mas você falou, qual é a linha fina entre a autenticidade e usar essas coisas? Foi isso que você me perguntou agora? Como? Desculpa. Qual é a linha fina entre ser autêntico e usar essas coisas? Sim. Tá. Primeiro, se um cara, ele sabe quem ele é... Seria, na verdade, a ideia de equilibrar, né? Tá. Pra não pender nem pra um lado, nem só pro outro. Tipo assim, eu sou um cara que tô desenvolvendo minhas habilidades, tô aprendendo técnicas, mas não tô sendo um falso, manipulador e conseguir ser autêntico. Isso. Exato. Por isso que eu passo muito pros meus alunos a mentalidade sobre aquilo. Do como que você pensa a respeito dessa técnica, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai adaptar pra sua realidade. Para que você seja autêntico. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo usar um exemplo aqui. Tá. Quando uma mulher pede um tempo para um cara, várias pessoas acham péssima essa coisa de pedir tempo. Aí os caras me falam, Mari, toda vez que minha namorada, a gente briga, ela me ameaça terminar comigo. E aí funciona, o cara vai lá, muda o que ela queria. O que essa mulher tá usando com ele? Gatilho de urgência. Mas ela sabe que é um gatilho de urgência? Não sabe. Então, eu ensino também ao cara a ele se posicionar com a mulher que acaba sendo um gatilho de urgência. Mas ele nem sabe que é um gatilho de urgência. Mas que é o quê? Quando a mulher vai lá, por exemplo, ele tem uma namorada. E ela comenta alguma coisa, ela fala do passado dela e ele não gosta. Já aconteceu com vários mentorados meus. A mulher, às vezes, faz um comentário sem perceber, às vezes nem é por maldade, enfim, ou vai de cada caso. Dela comentar sobre o passado e aquilo incomoda ele. Eu viro e falo assim, você vai virar pra ela e falar o seguinte, fulano, eu já percebi que você comentou sobre o seu passado, seus ex-namorados, seu ex-namorado, algumas vezes. Isso me incomoda e eu não aceito que isso aconteça mais. Isso eu não aceito. Se continuar, infelizmente a gente não vai poder continuar namorando. A gente vai ter que terminar. Por quê? Porque isso eu não aceito viver. Não é um estilo de relação que eu acho saudável pra mim. Ponto. Mas eu não preciso falar pra ele que isso é um gatilho de urgência. Por quê? Porque é um posicionamento, é real. Faz parte dele. Então, eu ensino muito o que tá por trás disso, sabe? Não necessariamente um gatilho, mas é uma forma didática de falar coisas do dia a dia. A gente pode trazer algum outro exemplo, por exemplo, mais pra sedução mesmo. Tá. Eu falo pros caras assim, vocês têm um dos desejos ocultos da mulher é a liberdade. Ela não sentir que ela está sendo obrigada a fazer uma determinada coisa. Então, para você suprir esse desejo oculto da liberdade, você precisa deixar ela sentir que ela tá tendo as escolhas dela, a liberdade de fazer as coisas do jeito dela. Então, um clássico exemplo que o cara fere a liberdade. Ele saiu com a mulher ali no primeiro encontro, eles beijaram, deu uns amassos, um abracinho, não sei o quê. O cara, ele só avança, meu. Ele só avança. Aí o braço tava no ombro, desce pra cintura, da cintura vai pra coxa. Quando vê, tá na bunda, a mulher tira a mão dele, ele bota a mão pro peito, a mulher tira também. Ou seja, ela tá colocando um limitador nele o tempo todo. Tá ferindo a segurança física e a liberdade também. Esses dois desejos estão presentes na mulher. Então, você vai dar isso pra ela. Como que você pode dar isso pra ela? Ao invés da mulher ela ficar parando você vai dar uns beijos, dar um amasso. Quando você vê que o negócio deu uma apertada maior, um suspiro diferente, você vai parar ela. E não ela te parar. Você pega ela pelo ombro e fala assim, olha o que você tá fazendo comigo. Para lá. A gente tá ficando doido. Vamos dar um pause aqui. Não pode continuar nesse ritmo, não. Calma, respira fundo. Mostra que o negócio tá pesado pro teu lado. Porque nessa ela vai se sentir livre. Não é? Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele tá gerando um gatilho de escassez. Eu estou tirando de você. Outro exemplo prático disso. Nessa mesma linha de você vai, prensa, mulher, prensa, é sempre você que é dispensado.
igual na pegação ali, né? No vamos ver. Mas também, por exemplo, o cara ele fica lá conversando com a mulher, o assunto tá gostoso, tarde, à noite, né? Tá aquele assunto fluindo na beça, estão falando sobre tudo, parece que o assunto é infinito, E você tá super empolgado porque o assunto fluiu entre vocês, né? É óbvio, ele não quer sair dali. Aí ele vai e fica conversando com a mulher ali tarde da noite até ela expulsar ele. Até ela virar e falar assim, olha, nossa, eu preciso dormir, não aguento mais, tá muito tarde, eu tenho que acordar cedo amanhã. Aí a mulher encerra a conversa com ele. Então eu ensino a ele o seguinte, valorize o seu tempo, valorize sua noite de sono, valorize a sua rotina. Então, sempre que você estiver ali nessas conversas empolgantes com a mulher, não deixa ela te cortar, não. Para você antes dela. Também é escassez. Mas eu não preciso falar isso. Por quê? Porque eu trago o olhar dele pra vida dele. Eu falo assim, cara, você acha mesmo que tá correto? Correto? Uma mulher que você tá ali ficando, tá, é legal, é gostoso? É, eu entendo. Mas sei lá, tu tem que trabalhar. 6 horas da manhã você tem que acordar. Se você não for dormir 10h30, vamos dizer assim, né? Tu não acorda às 5 pra ir na academia e trabalhar. E se você não for na academia às 5, tu não vai malhar. Tu não vai treinar. Então você vai realmente deixar a sua rotina de lado, de fazer as suas coisas para uma pessoa que você acabou de conhecer? Vai cuidar da sua vida. Então isso é um gatilho. Mas eu não preciso ensinar que é um gatilho, entendeu? Mas o gatilho tá aí. São as formas que a nossa mente toma decisões. Mas daí o homem com medo de perder ou com medo de comunicar que ele não tá interessado, ele acaba fazendo tudo o contrário, né? Como é que é? O homem, ele tem medo, às vezes, quando é o cara, perder, é o cara sim. que não tem a percepção do jogo, que ele não consegue entender esse lado da valorização e tal. O que ele, na cabeça dele, ele vai pensar? Se eu cortar ela, se eu disser que eu preciso dormir, eu vou estar desvalorizando ela, ela vai perder, ser, né? eu vou perder ela porque ela vai achar que eu não tô dando importância pra ela. Total. Ele pensa exatamente o contrário. Nossa, isso acontece demais, é verdade. Você comentou muito bem. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu digo que as mulheres gostam, mas não te falam. Os homens não sabem. Que é o quê? É o cara que ele sabe colocar limite nela. E, inclusive, isso traz uma sensação de segurança emocional. Por quê? Porra, esse cara me coloca na linha, lembra? Eu comentei contigo. Que é o quê? Nossa, eu tô aqui conversando até altas horas da noite. Ele vira e fala, não, olha, tá sendo ótimo conversar contigo. Mas agora eu realmente preciso ir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É só isso. Com a maior cordialidade do mundo, educação elegante. Então, isso é uma das coisas que a mulher, ela no fundo quer, mas ela não fala que ela quer. Que é um cara que coloca limites nela. E mulheres mais conscientes, elas expressam isso. No fundo, elas falam isso. Inclusive, tem uma seguidora minha, que eu acho incrível, a Aline. Ela sempre, meus posts, ela sempre vem com um comentário feminino. E ela fala, cara, uma das coisas que eu mais admirei no meu marido e que me fizeram sair lá, de ficar com ele a chegar a casar, eram os limites que ele colocava. Ela sempre faz esse tipo de comentário. Então, o cara... Por que eu tô falando isso? Porque eu entendo que o cara que tem medo de perder, ele acha que se ele falar esse tipo de coisa, por exemplo, cortar ela e tal, ela vai se desagradar e vai acabar se afastando, ele vai perder a mulher que no fundo ele queria. Só que você só pensa isso porque você não sabe o que a mulher realmente quer. Que na realidade a mulher gosta do homem que coloca limites. E ela não gosta do cara que é arrogante e autoritário. Mas se você souber fazer isso com educação e elegância, nossa, fica ótimo. Vai atrair a mulher ainda mais. Então eu vou desvendando também certos mitos, sabe? Que ajudam um cara a sair do medo de perder, do medo de ser rejeitado, que atrapalha mesmo, você falou muito bem. As lições do Anti-Otário são baseadas em situações reais, em coisas concretas que podem salvar a sua vida. Para obter todo esse conhecimento, clique no link da bio ou no link dos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto.